Obrigado. Marcos 9, a partir do versículo número 2. Vamos fazer uma leitura responsiva, para que assim todos nós possamos participar. Todos acharam? E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós, em particular a um monte alto, e transfigurou-se diante deles. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros, que seria aquilo ressuscitar dentre os mortos? E respondendo ele, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito, o Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Pai, estamos em Tua presença, pedindo que o Senhor fale conosco pela Tua palavra, que nós possamos ser edificados, admoestados, consolados, exortados pela mesma. Assim, possamos glorificar ao Teu nome através desta Escritura Sagrada. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quem for salvo, pode estar dando glória a Deus, aleluia, para a glória do Senhor. Nós estamos num dos textos mais conhecidos, e provavelmente com grandes equívocos teológicos ao longo da história. Algumas religiões usurpam para si esse texto, desmembrando do contexto e afirmando assim as suas doutrinas. Como nós aprendemos, Jesus agora está em um novo momento do seu ministério. Ele está começando agora uma nova realidade da sua missão. Está começando uma nova etapa da sua vocação. Agora ele não mais esconde a missão da sua morte e ressurreição, mas ele torna isso claro a todos os que o seguiam, focando especialmente neste primeiro grupo, dos 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e depois ele vai expor isso no demais do seu ministério. Mas o que é interessante aqui é que nos versículos anteriores, nós vemos Jesus está falando sobre cruz, sobre sofrimento, sobre tribulação. E agora ele está falando sobre a glória. Isso é um grande apontamento e gera até beleza, porque antes da glória sempre virá a cruz, mas depois da cruz sempre virá a glória. Isso é um caminho que é irreversível. A cruz conduz à glória. E a glória ela é antecedida pela cruz. Jesus esclarece a respeito do ministério do servo sofredor. Seus discípulos objetam com veemência. Jesus leva a explicar o verdadeiro significado do discipulado, como sofrimento e sacrifício. Deus agora, através de Cristo, está revelando a seção final do ministério de Jesus. O glorioso Senhor, o último Moisés,
a verdadeira Shekinah de Deus, a encarnação do Deus Pai, habitando no meio do seu povo. Versículo 2 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Jesus sobe a um monte, e aqui há uma ligeira divergência se ele sobe ao Monte Tabor ou ao Monte Hermon. A grande parte dos biblistas afirmam que ele sobe aqui ao Monte Tabor, conhecido então como Monte da Transfiguração. E Lucas, no capítulo 9, diz que Jesus subiu ao monte para orar. A motivação era que ele iria conversar com o Pai. A oração é o oxigênio do ministério de Jesus. O ministério de Jesus foi regado por intensa e perseverante oração. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Durante a Segunda Guerra Mundial, a rainha Elizabeth é indagada se ela tinha medo, e ela diz: eu não tenho medo de nada, a não ser quando a igreja dobra os joelhos. Isso, de fato, deve causar espanto, porque quando a igreja dobra os joelhos, algo sempre acontece. E oração é uma via de mão dupla. Nós nos deleitamos em Deus e Deus tem prazer em nós. Deus tem prazer em ter comunhão conosco e nós temos prazer em ter comunhão com Deus. Essa é a essência da oração: comunhão e prazer. Nós temos comunhão com Deus, temos prazer em Deus. Deus tem comunhão conosco e tem prazer em nós. Então essas duas palavras são indissociáveis na oração: comunhão e prazer. Porém, os discípulos não estavam habituados com uma vida de oração. E em Lucas 9 diz que eles dormiram. Eles não aguentaram de sono. Então eles dormiram, tosquenejaram e não presenciaram de fato o início daquela grande obra. A falta de oração e a falta de comunhão com Deus pesou no entendimento dos discípulos, e então eles dormiram. E aqui nós precisamos destacar essa realidade. A oração é um hábito. A oração é uma disciplina espiritual. Uma disciplina que devemos fazer cotidianamente e o tempo todo. Nós devemos levantar e orar, nós devemos sair de casa e orar, nós devemos antes de comer orar, nós devemos antes de voltar para casa orar, no trabalho orar, no caminho do trabalho orar, antes da janta orar, orar pelos filhos antes de dormir. O tempo todo nós devemos orar. Você não precisa orar 10 horas, mas você não pode passar 10 horas sem orar. Oração é um hábito, é uma disciplina. E é interessante ainda que durante o ministério de Jesus, nós vemos que Jesus era um homem de oração. Jesus era um homem que orava. Se existia alguém que não precisava orar, era Jesus. Mas ele era um homem de oração. Ele orava, ele buscava a Deus. Há um livro do falecido teólogo John Stott, que ele fala que oração é uma batalha. Quando nós dobramos o nosso joelho, o diabo coloca sono em nós. E nós então precisamos resistir ao diabo e buscar a Deus em oração. Por isso, eu e você precisamos da disciplina, do hábito de uma vida de comunhão e prazer em Deus. As coisas mais santas, as visões mais gloriosas, as palavras mais sublimes não encontraram guarida no coração dos discípulos, porque eles não estavam orando. Na verdade, eles dormiram. Fatos milagrosos começam a acontecer aqui. Primeiro, há uma transmutação, uma transfiguração em Cristo. A aparição de Moisés e Elias. Há uma nuvem que aparece entre eles e uma voz que fala através da nuvem.
Lá estava Deus Pai, lá estava Deus Filho, lá estava o maior legislador da história de Israel, Moisés, e lá estava o maior profeta da história de Israel, Elias. E os discípulos dormindo. Versículo 3. Diz que as vestes de Jesus resplandeceram, tornaram-se alvas e brancas. Aqui, a palavra usada para explicar este acontecimento, este fenômeno, este evento é transfiguração. Metamorfê, que dá origem à palavra portuguesa metamorfose. É uma mudança de dentro para fora, não meramente de aparência, mas uma mudança em essência, uma mudança em forma. Quando nós ouvimos a palavra metamorfose, você está acostumado a pensar na figura da borboleta. Aquela lagarta que entra no casulo, depois de um tempo, aquele casulo abre-se, então sai uma belíssima borboleta. Perceba que é uma transmutação na forma. Uma larva agora torna-se uma borboleta. É uma mudança de forma, não meramente uma mudança de aparência, mas uma mudança de essência. E o que é interessante aqui é que Marcos diz que não somente ele muda, mas as suas roupas também mudam. Suas roupas estavam brancas como a neve, de modo que nenhum lavadeiro, nenhuma lavanderia poderia torná-la branca daquele jeito. Nem o maior Vênice da época, nem o melhor profissional da época, nem a melhor máquina de lavar poderia embranquecer a roupa de Jesus como ali estava sendo presenciado. O que eu acho interessante é que essas marcas de sabão são muito espertas. Há uma delas que lança e diz assim: torna as suas roupas 98% mais brancas. E a outra fala: aqui a gente torna a sua roupa 99% mais brancas. Então ela lança um produto melhor ainda, fala: nós tornamos 99,7%. Mas a grande questão, nunca chegará aos 100%. A intenção aqui de Marcos é falar: olha, é um branco jamais visto. É algo que jamais conseguimos presenciar. É algo que o olho humano jamais tinha percebido. Certamente, nós vemos o cumprimento das profecias veterotestamentárias aqui. Daniel, capítulo 7, versículo 9. Abra lá a sua Bíblia, acompanhe no telão. Daniel, capítulo 7, versículo 9, fala do ancião de dias. Olha o que diz: e continue olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e rodas de fogo ardente. Adolf Boll, um biblista alemão, fala uma coisa interessante. Ele diz que para a cultura oriental, a roupa é um dimensionamento da alma. O que ele está afirmando é que a roupa não é meramente aquilo que você veste, mas é uma externalização do seu interior. Então, quando Marcos fala aqui que as roupas de Jesus eram mais brancas, de modo que nenhum lavadeiro, como a luz, ele está falando o seguinte: ei, há algo que não pode ser explicado. Há uma transparência, há uma pureza tão absoluta que foi transpassada através de suas roupas. Nós lemos aqui em Êxodo 34 que o rosto de Moisés brilhava. Mas em Jesus não só o rosto, mas as roupas dele estavam brilhando. Quando nós entendemos isso, olhando para os tempos da igreja primitiva e do Antigo Oriente, nós vemos que a intenção aqui é falar: olha, havia uma santidade, uma perfeição, uma magnificência jamais vista. Nós não conseguimos explicar,
porque é algo que jamais pode ser presenciado. Ali está acontecendo um novo Sinai. Está aparecendo diante deles alguém que é maior do que Moisés. Está diante deles o próprio Deus, não passando entre as rochas, mas transfigurado diante dos seus olhos. Perceba, quando Moisés sobe, no capítulo 24 de Êxodo, ele sobe acompanhado de Arão, Abinadab, Abiú e os 70 anciãos. Aqui Jesus também está com um grupo fechado. É um novo Sinai. É uma nova aliança. É uma nova manifestação da glória de Deus. Em versículo 4 diz: apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Essa palavra aparecer ali é uma manifestação objetiva. É uma palavra usada no grego para falar da manifestação de anjos e também da ressurreição de Cristo. Então, é algo objetivo. E o que dá a entender é que a conversa com Jesus era uma conversa familiar. Parece que Jesus já conhecia Moisés e já conhecia Elias há muito tempo. E a pauta da conversa nós vemos que é a cruz. É o diálogo. Nos evangelhos sinóticos nós vemos que o diálogo era a respeito da cruz. Só há duas religiões no mundo. Uma religião revelada e uma religião criada. A palavra que para a aparição é revelação. De modo que quando nós criamos uma religião, nós estamos tentando ir até o céu. Quando a religião, Cristo é manifesto, é o céu que vem até nós. Quando nós tentamos ir até Deus, nós tentamos ir pelas obras. Mas quando Deus vem até nós, Ele vem pela graça. Quando nós tentamos ir até Deus, nós estamos vivendo o antropocentrismo. Quando Deus vem até nós vemos Ele sendo o centro, um teocentrismo. E nós olhamos na história bíblica dois movimentos espetaculares da ação de Deus na história. Babel. Os homens tentando ir até Deus, juntando-se para formar uma zigurate, uma espécie de pirâmide que chegaria e tocaria aos céus, uma tentativa humana de ir até Deus. Qual o resultado? Deus se ira e divide todos aqueles homens em várias línguas. E eles não conseguem mais conversar. Mas em Pentecoste é o caminho inverso. Não são os homens tentando ir até Deus, mas é Deus vindo aos homens. E as línguas que estavam divididas foram manifestas como fogo. E eles começaram a pregar nas línguas daqueles estrangeiros que estavam em Jerusalém. Quando o homem tenta ir até Deus, normalmente gera divisão. Mas quando Deus vem ao homem, normalmente gera unidade e harmonia. Quando o homem vai a Deus, confusão. Quando Deus vem ao homem, há glória e manifestação de poder. Percebamos que Cristo revela ao longo da sua história o seu plano redentivo, de modo que não há nada que nós possamos fazer para merecer esta graça. E ainda vejo nos nossos dias dois grandes movimentos na igreja atual. E aqui eu estou abrindo um parêntese bem extenso e não vou conseguir concluí-lo aqui hoje. Mas hoje em dia nós vemos a religião do sentido. As pessoas, elas querem sentir Deus. O culto é um culto sensorial. O culto é um culto voltado para o sensorial, para a experiência, para o sentimento. Mas o Evangelho de Jesus Cristo não é parcial. Porque não adianta a pessoa ser envolvida pelo sentimento e não ser convencida em seu coração. Mais importante do que envolver as pessoas no sentimentalismo através de músicas e pregações antropocêntricas, Cristo precisa ser revelado na igreja. Não adianta nós chorarmos e não mudarmos.
Não adianta nós plantarmos bananeira e não mudarmos de vida. E hoje em dia, cria-se este movimento de excesso de sentimentalização na igreja. As emoções tomaram conta da religião, transformando Jesus em nada mais do que um analgésico. É somente um ser que acaba com a sua dor. Mas ele não é somente isso. Jesus pode acabar com a sua dor? Pode. Mas nós vemos neste texto que ele é Rei e Senhor. E a glória de Deus Pai era manifesta através dele. Então Jesus não quer meramente que você o sinta. Ele quer que você o sirva. Por isso, temos que tomar cuidado para que a nossa religião não seja a religião do Jesus analgésico, ao invés do Jesus que é Senhor sobre nós. Os versículos 5 e 6 diz: Pedro, tomando a palavra, Pedro peca pelo excesso de falar, e Provérbios deixa claro que se o tolo não tem o que falar, é melhor que não fale, porque assim ele passará por sábio. Mas Pedro era um camarada sanguíneo, ele precisava expor alguma coisa. E ele diz: Mestre, é bom que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estava assombrado. Pedro chama agora Jesus de mestre, de rabi. Mateus fala que ele chama-o de Senhor. Mas a grande questão é que, sob a sua orientação, iriam construir ali tendas, 3 abrigos, 3 tabernáculos. Não um tabernáculo mosaico, mas aqui estava falando sobre o tabernáculo da festa dos tabernáculos, 3 tendas. O que consistia a festa dos tabernáculos? O povo ia para Jerusalém, e ficava em Jerusalém por 7 dias morando em tendas, para lembrar-se da libertação do Egito. E era essa a intenção de Pedro. Ei, o Senhor falou que os dias estariam vindo onde o Senhor reinaria sobre tudo. E esse tempo está chegando. Aqui é basicamente um cumprimento de uma profecia escatológica. Olha o que diz Zacarias, capítulo 14, versículo 16 ao 20. Zacarias 14, do 16 ao 20. Zacarias 14, do 16 ao 20. E acontecerá que todos os que restarem em todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Como eu já disse, a festa dos tabernáculos é uma festa celebrada, onde ficam-se 7 dias em Jerusalém, habitando em cabanas, para lembrar-se da libertação do Egito. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá a eles praga com o Senhor e ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado egípcio, o castigo do pecado de todas as nações, que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão com bacias diante do altar. Parece que Pedro está interpretando aquele momento com essa profecia. Ei, vamos fazer uns tabernáculos, porque agora todas as nações irão se render ao Senhor. Mas o que é mais interessante de tudo aqui é que Moisés e Elias conversaram com Jesus sobre uma missão. Mas Pedro não queria que Jesus vivesse a missão. Ele diz: é bom estarmos aqui. Pedro não queria a missão. Pedro queria aproveitar aquele momento. A nossa falta de maturidade muitas vezes transformará a luz de Cristo em mero entusiasmo. Ao invés de a luz de Cristo nos levar para a missão, a luz de Cristo vai levar a mero entusiasmo. O que aconteceu com Pedro? Pedro ficou entusiasmado, falando: nossa, pelo amor de Deus, isso aqui é algo maravilhoso. Isso aqui é algo... Que bom que estamos aqui. Vamos sair daqui não, vamos armar as tendas e esperar a manifestação do reino. E está lá Moisés e Elias falando com Jesus: o senhor vai precisar ir para a cruz. É chegado o momento.
É um novo tempo do seu ministério. É um novo tempo da sua chamada. O Senhor precisa ir para a cruz. Mas para Pedro não. Vamos aproveitar o momento. Pedro tem uma espécie de espiritualidade carpe diem. Aproveite o momento, aproveite aquele instante, porque a sua vida é única e as oportunidades não poderão passar. Mas para Jesus, a vida dele era uma vida para a glória de Deus, uma vida corandel, uma vida na presença de Deus. Nós vemos duas espiritualidades aqui: a espiritualidade do momento e a espiritualidade da missão. Pedro queria o momento, Jesus estava preocupado com a missão. E quem vive momentos não desfrutará da missão. Porque a missão está envolvida disciplina e uma vida de abnegação. Os discípulos, cheios de emoção, mas vazios de entendimento, armaram 3 tendas para igualar Jesus, Moisés e Elias. Mas a transfiguração, sem entendimento, como disse, para quem não tem maturidade, não passa de entusiasmo. Cristo, ele tem a preeminência sobre tudo e sobre todos. Moisés e Elias não passam da poeira dos pés de Jesus. Jesus é rei, ele é Senhor, e fora dele todos são servos. Todos são submissos e ministros da sua dispensação. Perceba isso. Eles queriam igualar Jesus com Moisés e com Elias. Mas olha o que diz Hebreus 1, 1 e 2. Hebreus 1, 1 e 2. Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas e a nós, falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Jesus é maior que Elias. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é um profeta maior que Elias, porque ao mesmo tempo que Jesus também é profeta, ele é a própria profecia. E Jesus é um legislador maior do que Moisés, porque ele também é a própria lei. A lei cumpre-se nele. Jesus é um sacerdote maior do que Moisés, porque Moisés entrava no tabernáculo e via um vislumbre através de uma nuvem e Deus falava com ele. Jesus é a própria manifestação da glória de Deus. Moisés sacrificava um cordeiro todos os anos. Jesus sacrificou-se uma só vez por toda a eternidade. Moisés e Elias são notas de rodapé da redenção de Jesus Cristo, assim como nós também o somos. A agenda daquela conversa é sobre a missão de Jesus. A cruz era o centro do ministério do Mestre. Ele veio para morrer e a sua morte não foi um acidente, mas foi um decreto antes da eternidade. Olha o que diz João 10:11. João 10:11, depois Efésios 5:25. João 10:11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Efésios 5:25, por favor. Efésios 5:25. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Perceba, a voluntariedade. Ele não estava sendo obrigado. Havia voluntariedade no seu sacrifício. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que uma vida de uma espiritualidade saudável é marcada pela obediência. Jesus, com a firmeza absoluta, chora, vem a suar sangue, mas não abandona a sua missão. Toda grande espiritualidade envolve sacrifícios. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Toda espiritualidade verdadeira envolve sacrifícios de obediência. Além disso, toda espiritualidade verdadeira deve ser focada na cruz.
O diabo tentou desviar Jesus da cruz ao influenciar Herodes para matar as crianças lá no nascimento do Mestre. No deserto, ofereceu-lhe um reino. Mais tarde, a multidão queria fazer rei. Suscitou Pedro para que Jesus abandonasse a sua missão na cruz. E na própria cruz ele usa a multidão para falar: desça da cruz e salva-te a ti mesmo, então creremos em ti. Mas Jesus cumpre cabalmente a sua missão. Porque a cruz é o centro do ministério de Jesus. A obediência espontânea é uma marca distintiva da vida de Cristo e deve ser revelada a nós. A cruz não é uma surpresa, mas é o plano. Romanos 5:8, por favor. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Deus prova esse amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 8:32, por favor. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Não foi um plano A que deu errado e veio Jesus, não. O único plano foi esse: a cruz, a redenção. Infelizmente, muitas igrejas aboliram a mensagem da cruz. Hoje nós vemos mensagens onde infla o seu ego, mensagens onde foca no seu ego, mensagens onde foca na sua emoção, mensagens onde foca no seu próprio bem-estar. Mas Paulo diz que em nada ele deve ser conhecido pelos coríntios, a não ser falar de Cristo e esse ressuscitado. A cruz é o centro da nossa vida e da nossa espiritualidade. E perceba a ligação, gente. Ei, isso é maravilhoso. Jesus falou para os discípulos alguns instantes atrás, 6 dias antes: ei, vocês têm que tomar a cruz de vocês. E agora está Elias e Moisés falando: o Senhor vai ir para a cruz também. Jesus não somente fala, ele também vive a realidade daquilo que ele ensina. Versículos 7 e 8 diz: e desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e saiu saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, ele ouvi. E subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com ele. Jesus, naquele momento, através do Pai, tem elevado a sua preeminência. O Pai está corrigindo a visão de Pedro. Ele não está falando que deve haver uma tenda para Elias, uma para Moisés e uma para Jesus, não. Ele está falando: olha, este é o meu filho. Este é o meu filho. Todos os demais são filhos por adoção, filhos por eleição. O único filho unigênito é Jesus Cristo. O único gerado. Desde a eternidade, Ele é Deus. Por isso, Deus Pai está colocando Jesus acima de todo e qualquer homem que possa existir. Demonstrando que a fé dos discípulos deve ser em Cristo, e não em Elias, e não em Moisés. Porque se nós tivermos a fé de Elias, focado na profecia, nós seremos imaturos, inconstantes e levados a todo vento de doutrina. Porque aquele que tem a fé voltado para Elias, nada mais passa de um crente fantasioso. Vai de lugar em lugar, tentando encontrar profecias, porque ele acredita que a profecia é superior a Jesus. Outra espiritualidade errada é a espiritualidade focada somente em Moisés. A espiritualidade da lei. Não faz, não toca, não mexe, não pode. Também espiritualidade equivocada. Se nós equilibrarmos, colocarmos Jesus como centro e entendermos que a lei e a profecia são importantes, nós teremos sim uma espiritualidade saudável e madura. Sendo que Jesus está acima de qualquer manifestação da lei, de qualquer manifestação profética.
Nós devemos ser conduzidos por Cristo na cruz, e não por lei e por profecia. Amém. Amém. Então, antes de querer saber o que Deus tem para falar com você através de alguém, queira saber o que Deus tem para falar com você na Escritura Sagrada. Porque aqui, de fato, Cristo é revelado a nós. Amém, irmãos? O Pai reafirma o seu amor e a autoridade de Jesus sobre tudo e sobre todos. A mesma nuvem que estava quando o povo estava sendo guiado pelo Egito. A mesma nuvem que conduziu o povo no deserto. A mesma nuvem que apareceu a Moisés. A mesma nuvem que encheu o templo quando o templo foi inaugurado. Estava diante dos discípulos. A própria presença de Deus. Deus manifesto através daquele evento. Está dizendo, ei, este é o meu filho. A ele ouvi. Como nós recebemos a palavra de Deus em relação a Jesus? Será que nós temos olhado Jesus como o Filho de Deus e temos obedecido aquilo que Ele diz? Ou será que não? Mais uma vez, a parábola do semeador é destacada aqui neste momento. Quando Jesus pregava, muitos ouviam, mas poucos obedeciam. E muito poucos ainda o seguiam. A falta de fé é uma marca daquela geração de Jesus. Eles eram marcados pela desobediência, descrença e até mesmo ridicularização por parte dos fariseus, escribas, saduceus e herodianos. Os discípulos mesmo, ouvindo as palavras de Jesus, eram vacilantes na fé. Por isso, quando o semeador sai a semear, a semente será jogada na terra. Mas será que o nosso coração está disponível para receber essa verdade? Qual o textuário da Bíblia? João 3,16. Você sabe ele de cor? Vamos todos recitar no 3. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A pergunta é, e quem não crê? A gente sempre fala do que crê. E quem não crê? Porque só há duas opções. Ou você crê, ou você não crê. E quem não crê? Será condenado. Será que nós de fato estamos ouvindo a voz de Deus através do Cristo e temos obedecido o que Deus tem falado a nós? Porque o nosso problema nunca foi com o verbo saber. Nosso problema é com o verbo obedecer. Nós sabemos muito, temos muita opinião, mas obedecer, aí é outra coisa. Deus falou para você fazer tal coisa, mas a gente sempre se indaga, sempre se questiona, e raras vezes obedecemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso nós precisamos crer numa vida marcada pela obediência e centralização na cruz. É o que Jesus estava pedindo àqueles discípulos. A espiritualidade deles era marcada não por isso, mas por uma fobia do sagrado. Mateus 17 diz que quando a nuvem fala, eles caem em terra com medo e tremendo. Ajoelham-se preocupados. Porque quem não tem vida de oração, quando Deus fala, tem medo, gente. Você entendeu? Quem não tem vida de oração, como os discípulos não tinham vida de oração, quando Deus fala através da nuvem e manda a gente obedecer, a gente tem medo. Entendeu? Quem não tem intimidade com Deus, tem medo de Deus. Quem não conhece a Deus, tem medo de Deus. Deus nunca falou para você ter medo, Deus falou para você ter temor. É o prazer e a reverência em servir alguém que é maior. Temor. Deus não quer que você tenha medo, Deus quer que você tenha temor. Um prazer reverencial em sua santidade. O medo dos discípulos revela uma espiritualidade sem discernimento. O versículo 9 diz ainda:
Descendo eles do monte, ordenou que ninguém lhe contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitado dentre os mortos. Jesus sabia que a revelação pública da sua glória, sua morte e ressurreição, ainda não havia se manifesto por completo. Depois da ressurreição, os discípulos estariam liberados para relatar o que havia visto. O próprio Cristo, em sua morte, coloca a expectativa correta em relação a este fato. A expectativa dos judeus era que Jesus seria um conquistador, mas em Marcos nós vemos que ele é o servo sofredor. A verdade a respeito da obra messiânica é que Jesus conquista a autoridade não pela espada, ele conquista a autoridade pela cruz, pelo sacrifício. Ele não conquista a autoridade pela brutalidade, ele conquista a autoridade pelo sacrifício. Os versículos 10 ao 12 diz assim: E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros, que seria aquilo a restar dentre os mortos? Interrogaram-no, dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondendo ele, disse, a verdade é que Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, como está escrito, do Filho do Homem, ele deve padecer muito e ser aviltado. Naquele momento, eles não entendiam o que significava, de fato, a morte de Jesus. Porque eles não entendiam muito bem aquela profecia de Malaquias, lá no capítulo 4, versículos 5 e 6. Olha lá, Malaquias 4, 5 ao 6. E eis que vos enviará o profeta Elias, que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Segundo Jesus, ali está uma predição de que viria um Elias que antecederia a sua própria missão. Você é bom de Bíblia. Que personagem é esse que Jesus está se referindo? Sendo que, obviamente, não é Elias. Quem é? João Batista. Aqui ele está falando que João Batista antecederia a ele próprio e manifestaria os caminhos do Senhor. A restauração final irá se cumprir quando Jesus voltar. Mas naquele momento estava se inaugurando uma nova fase, uma restauração espiritual, não do Messias conquistador, mas do Messias sofredor. Salmo 118, verso 22. Salmo 118, verso 22, por favor. Salmo 118, verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Salmo 69, versos 20 e 21. Salmo 69, versos 20 e 21. Afrontas me quebrantaram o coração. Estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. Por consoladores, mas não os achei. Deu-lhe um fel por mantimento, e a minha sede me deram a beber vinagre. Está antecipando o ato da crucificação de Cristo. A via dolorosa. Para Jesus, João Batista é um antítipo de Elias. E Cristo é um antítipo de João Batista e de Elias. Olha o que diz Lucas 1,17. Lucas 1,17. Lucas 1,17. Lucas 1,17. E irá diante dele no espírito, no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, dos rebeldes à prudência aos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. João Batista é o cumprimento da profecia de Malaquias 4. E Jesus é aquele a quem João Batista estava profetizando. João Batista estava naquela multidão de homens batizando pessoas. Batizando. E ele diz, eu batizo para arrependimento. Estou batizando para que vocês se arrependam. Batizando. Mas na multidão
ele olha e fala, opa, tem alguém diferente ali no meio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando Jesus é batizado, o céu se abre. Ouve uma voz que diz, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. O Espírito desce em forma de pomba, o Pai, o Filho, o Espírito, a Trindade Santa manifesta. Por isso, Jesus é maior do que Elias, maior do que Moisés, maior do que João Batista. Ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo encarnado, ele é o Rei que reina sobre tudo e sobre todos. Mas eu preciso fazer alguns destacamentos aqui para afirmar a veracidade, a verdade teológica da transfiguração. Primeiro, a transfiguração marca um novo êxodo. Jesus é maior do que Moisés. A libertação de Jesus não é libertação étnica, geográfica. A libertação de Jesus é uma libertação espiritual. Hebreus 3, do 1 ao 6. Hebreus 3, do 1 ao 6. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior glória do que a casa que tem aquele que edificou? Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. A verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunhar das coisas que haviam de se anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos a firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Moisés edifica uma casa, um tabernáculo, um povo. Jesus é o verdadeiro tabernáculo, não temporário, que era levado de um lugar para o outro, não. Mas a sua glória é manifesta sobre tudo e sobre todos. João 1,14. João 1,14. João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou. A palavra habitar aí no grego é fazer tenda, fazer morada, tabernacular. Moisés construiu um tabernáculo. Jesus é o verdadeiro tabernáculo. Moisés liberta um povo. Jesus liberta todos os povos. Moisés liberta o povo do Egito. Jesus nos liberta do pecado e da servidão ao diabo. Jesus é maior do que Moisés. Primeiro, o êxodo. Segundo, a encarnação. A glória que Jesus tinha antes da sua encarnação foi vislumbrada pelos discípulos ali. Pedro, Tiago e João tiveram um pequeno vislumbre da glória que Jesus tinha antes de todas as coisas. A essência divina aflorou diante dos olhos daqueles homens. Então a encarnação também é manifesta aqui na transfiguração. A mesma glória que ele tinha antes da sua encarnação foi vista pelos discípulos. O batismo também é visto aqui. Por que ele é visto? No batismo, há a voz que diz, meu filho amado, na primeira etapa do ministério de Jesus. Agora, na segunda etapa, o mesmo Deus fala através de uma nuvem dizendo, este é meu filho amado, a ele ouvi. Perceba que antes fala que tem nele prazer, agora manda que o obedeça. Outra coisa, nós vemos a paixão na transfiguração. Lucas capítulo 9, versículo 31, na versão nova, a revista Almeida atualizada, diz, a sua
partida para Jerusalém. A expressão partir ali é êxodos. Jesus estava na sua paixão, libertando o povo, mostrando uma vez mais a manifestação de um êxodo, do êxodo. Jesus veio para trazer libertação eterna. Na transfiguração, então, você vê o êxodo, a encarnação, o batismo, a paixão, a ressurreição e a ascensão. A partir de agora, Jesus está inaugurando uma nova fase do seu ministério. Os biblistas normalmente definem o ministério de Jesus em 2 movimentos: a humilhação, a exaltação. Humilhação, a exaltação. E aqui nós vemos o início da exaltação. O início da exaltação em meio ainda ao seu processo de humilhação. Então nós vemos uma vez mais a ressurreição e a ascensão. A transfiguração mostra que apesar da cruz, o final das contas será a glória. Apesar do sofrimento, o final das coisas será a manifestação do poder de Deus. A transfiguração mostra também sobre a segunda vinda de Cristo. 2 Pedro 1, do 16 ao 19. 2 Pedro 1, do 16 ao 19. Porque não fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Quando ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando a magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme palavra dos profetas, ao qual bem fazeis estar atentos, como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. A transfiguração aponta também para a vinda de Cristo. Mas, em último lugar, a transfiguração aponta para a glória de Deus na vida do crente. Assim como Pedro, Tiago e João viram a glória de Deus, a glória de Deus também pode ser vista por aqueles que buscam a Deus. Obviamente, não o veremos face a face, muito provável, mas nós teremos uma antecipação da glória, uma antecipação da sua majestade. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo de número 3. 2 Coríntios, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 9. Paulo aqui está comparando o ministério de Moisés com o ministério da igreja. Ele fala que o ministério de Moisés é um, o ministério da igreja é maior do que o ministério de Moisés. E ele diz: porque se o ministério da condenação foi glorioso, o rosto de Moisés brilhou. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até agora, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converteram ao Senhor, então o véu se tirará. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, o Senhor, aí há a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aquilo que estava em Moisés está sobre a igreja.
O mesmo Deus que usou Moisés é o Deus que está usando a igreja. Mas Paulo diz, se foi para a glória aquilo que era transitório, muito mais em glória será aquele no qual permanece. Se foi em glória o ministério da lei, muito mais em glória será o ministério do Espírito. Mas aí que está a questão. Será que nós estamos dispostos a buscar este Deus deste modo? E eu queria terminar este texto com um homem que viu, de fato, a glória deste Cristo. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. Atos 9, 1. E Saulo, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, que os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse ainda: quem é, Senhor? E disse: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A pergunta é, provavelmente, qual era o horário do dia que Paulo estava indo para Damasco? Ou de manhã, ou de tarde. Provavelmente, saindo de Jerusalém a Damasco, era por volta de meio-dia a 2 da tarde, o ápice do sol. Mas veio uma luz mais brilhante do que a luz do sol na Palestina. Eu não estou falando do sol daqui não, estou falando do sol da Palestina. Uma luz mais forte do que a luz do sol ao meio-dia, às 2 da tarde, que cegou a Paulo. Esta é a glória para aqueles que são chamados ao ministério. Uma luz mais forte que o sol está resplandecendo sobre nós. Mas compete a nós obedecermos ou não a glória que está manifesta sobre nós. Será que nós queremos buscar a Deus até que nada mais importe ou não? Será que nós queremos ficar no monte? Ou será que nós queremos cumprir a nossa missão? Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Senhor, nós queremos ver aquilo que Moisés viu, nós queremos ver aquilo que Elias viu, nós queremos ver aquilo que os discípulos viram, nós queremos ver aquilo que o João Batista viu, nós queremos ver a sua glória, nós queremos ver a sua glória, porque mesmo Moisés vendo o mar se abrir, mesmo Moisés vindo chuva de cordonizes, mesmo Moisés vindo as 10 pragas, mesmo Moisés vendo o povo atravessar o mar vermelho, ele pediu para ver a sua glória. Que glória é essa que tais manifestações nada passam de um vislumbre? Ah, Senhor, mostre-nos a sua glória, mostre-nos, Deus, o resplendor da sua presença, que os nossos rostos possam transparecer a luz do Evangelho, que a nossa vida possa transparecer a luz de Cristo, e onde quer que a gente esteja, que as trevas batam em retirada, porque a luz de Cristo está em nós pelo Espírito Santo. Deus, e se por algum acaso alguém nessa noite que deseja esta glória, desperte-os para a missão, para que eles saiam de uma vida omissa e inerte e vivam de fato o caminho da cruz, que antecederá a glória eterna. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, em nome do Senhor. Amém e amém. Que Deus nos abençoe para a glória de Deus nosso Pai. Amém.